Sou professor de Química, Matheus Barreto. Hoje nós vamos dar início aí aos estudos das soluções. Vamos classificá-las também. Acompanhe a aula. Vamos lá, pessoal. O que é uma solução? Uma solução química. Todo sistema homogêneo, toda mistura homogênea, eu posso chamá-la como solução. Mas o que é mesmo solução homogênea, ou um sistema homogêneo? É aquele que apresenta só uma fase. Se você pegar lá uma pitadinha de sal, colocar na água e dissolver completamente, você não vai ver mais a diferença entre água e sal. Você vai ver um sistema homogêneo, ou seja, que apresenta só uma fase. Tem todas as suas propriedades iguais. Né? Se você tentar misturar água e gasolina, não vai misturar. A água vai ficar por baixo, a gasolina vai ficar por cima. A gente vê as duas fases, a fase da água e a fase da gasolina. Aí é um sistema heterogêneo. Hétero o quê? Apresenta diferenças, não é isso? Então, nossos estudos aqui em soluções químicas, nós sempre estaremos falando de sistemas homogêneos, misturas homogêneas, que estão presentes para todo lado no nosso cotidiano. Tá? Vou dar outros exemplos aqui embaixo. Dentro das soluções, elas podem ser sólidas, podem ser líquidas ou podem ser gasosas. Vou te dar exemplo. Mas nós iremos estudar principalmente as soluções que estão no estado quê? Líquido. Né? E aí a gente tem uma classificação comum que é o quê? Dentro de uma solução, ela é composta de quê essa solução? Ela é composta de soluto e ela é composta também de solvente, ou seja, a mistura ali entre soluto e solvente forma aquilo que a gente chama de solução. Mas o que é cada um? Soluto vai ser sempre aquele que está sendo dissolvido e solvente é aquele que dissolve. Como que a gente prepararia uma solução em laboratório? Em laboratório químico, lá você vai fazer faculdade de medicina, de farmácia, engenharia química, de química, alguma coisa relacionada ali com o laboratório, você vai preparar soluções. A maioria das reações químicas, que eram os assuntos que nós estávamos estudando, elas são realizadas através de soluções. Ou seja, eu misturo um soluto dissolvido de uma substância com uma outra solução e ali vai ocorrer a reação. A maioria, tá? Não todas. Então, como que eu preparo uma reação? Uma solução, desculpa. Aqui, ó, a gente chama isso aqui de balão volumétrico, porque ele tem uma marcazinha ali que marca exatamente o volume. Então a gente coloca lá o soluto, igual o exemplo aqui, ó, o NaOH. NaOH é o hidróxido de sódio. Ele é um sólido, né? Eu pego uma certa quantidade dele, vou lá, dissolvo um pouquinho, transfiro para o balão volumétrico e depois completo com água até o volume de 1000 ml ou 250, existem vários balões. Para quê? Para ter uma solução ali com volume definido. Quem foi dissolvido ali? Ó? Foi a substância ali, ó, o NaOH. Então ele é o soluto. Quem dissolveu ele? A água. Então a água é o solvente. Ok? Então, olha só, o soluto é sempre aquele que é dissolvido. A água é sempre o solvente. Esquece. Então, pessoal, aquele que dissolve é o solvente, aquele que é dissolvido é o soluto. Beleza. Aqui é o exemplo, mas se por exemplo você preparasse lá o soro caseiro na sua casa, você coloca um pouquinho de sal, um pouquinho de açúcar na água e dissolve. O sal e o açúcar seriam os solutos, a água é o solvente. Soluções onde a água é o solvente, nós costumamos chamar de soluções aquosas, tá? Por isso que aparece aqui, ó, um aquezinho, tá vendo? NaOH, aquoso. Esse é o meu soluto dissolvido em água, uma solução aquosa. Aqui, ó, a concentração, que a gente vai estudar depois. 80 gramas por litro. O que aconteceu? Não tem 1 litro aqui? Eu peguei 80 gramas dessa substância, dissolvi, transferi para o balão e completei o volume até 1 litro. Significa que eu tenho 1 litro de água? Não, não sei, não quero saber quanto que eu tenho de água. O que me interessa é a quantidade do meu soluto, mas depois a gente vai falar disso. Então as soluções sempre são líquidas, professor? Não, a solução pode ser sólida, pode ser líquida, pode ser gasosa. Desde que seja um sistema homogêneo, eu posso chamar de solução. Então as joias, as ligas metálicas, o aço, o latão, são ligas formadas através de vários metais ali que se combinam, né? Alguns com carbono também, que não é um metal. Mas a gente não vê a diferença entre eles. Então forma um sistema homogêneo. Então é uma solução sólida, porque está no estado sólido. Líquidas, soro caseiro, refrigerante, produto de limpeza, xarope, quase tudo que você imaginar. Shampoo, todos são soluções. São uma mistura de várias substâncias para a gente ver tudo como um só. E um exemplo comum de mistura homogênea de uma solução gasosa é o ar atmosférico, que é formado principalmente de gás nitrogênio, tá?
Também tem oxigênio, também tem gás carbônico, também tem água no estado gasoso. Tranquilo, né? Muito fácil. Nessas soluções, como a gente viu, a gente pode classificá-las em eletrolíticas ou não eletrolíticas. O que é uma solução eletrolítica? Isso aqui está relacionado com a condutividade elétrica, se conduz ou não energia elétrica. Tá? Quem serão as soluções que conduzem corrente elétrica? Serão aquelas em que o soluto proporciona na solução o quê? Íons. Professor, como é que eu vou saber disso? Exemplo, sal de cozinha lá, o principal constituinte dele é o NaCl, que é um sólido, não é isso? Quando você vai lá e acrescenta ele em água, ele se dissolve. E o NaCl é um composto iônico. O que significa um composto iônico? Lá de quando você estudou ligação iônica, ele é formado através de íons. O sódio, um cátion. Quando é cátion, tem carga o quê? Positiva. Vou colocar o Aq aqui, para lembrar que ele está aquoso, dissolvido em água. E o cloro, que é um ânion. Né? Então, eles se ligam para formar o NaCl, que é um composto iônico. Só que quando a gente acrescenta o NaCl em água, ele se dissocia. O que é dissociar? É separar, formando os íons que já existiam, só que agora o quê? Separados. E se tem íons em solução, é o que eu preciso para conduzir energia elétrica. Né? Agora, por exemplo, então vai ser sempre quando o composto for iônico, professor, o soluto for iônico, vai conduzir energia elétrica? Sim, beleza. Mas só os iônicos? Não. Por exemplo, o HCl. O HCl é uma substância molecular. Como assim molecular, professor? É formado através de ligação covalente, você lembra? Só tem A metal? Pois então, aí não tem íon, professor. Realmente, não tem íon. Mas ao acrescentá-lo em água, eu tenho que lembrar que ele é um ácido. Aí você estudou lá em funções inorgânicas que os ácidos em água liberam o quê? O H+. Eles não se dissociam, porque não tinham íons juntos que agora se separaram. Eles se ionizam, ou seja, eles formam íon. E os ácidos sempre formam qual íon? O H+. O que sobrou? Sobrou o Cl-. Opa, se tem íon em solução, tem condutividade elétrica. Beleza? Se eu fizesse um experimento desse tipo aqui, ó, eu tinha até me adiantado aqui, tanto com o soluto como o NaCl, quanto com o HCl, eu veria a lâmpada acender. Ali, ó, liguei a tomada lá, um fio vai na lâmpada e o outro atravessa pela solução. Se essa solução não conduzir energia elétrica, a lâmpada não acende. Se conduzir, a lâmpada acende. Então aqui, ó, tanto com o NaCl dissolvido aqui, quanto com o ácido clorídrico, as lâmpadas acenderiam, beleza? Por quê? Porque em soluções há formação de íons. Ou porque o composto é iônico, ou porque ele tem uma característica ácida que vai formar íon, beleza? E quais são as que não conduzem a corrente elétrica? São as soluções não eletrolíticas, ou seja, aquelas que não formam íons livres na solução. Exemplo mais comum que você tem que lembrar: a glicose, C6H12O6, e a sacarose, C12H22O11, açúcares. Esses, se eu colocá-los em água, por exemplo, eu tenho lá a glicose sólida, a sacarose no estado sólido. Tá bom? É um 11, ficou feio para nada. Sólido, tá lá no seu potinho de guarda-açúcar lá. Você foi lá e jogou em água. O que vai acontecer? Ele vai deixar de ser sólido, né? E a gente vai classificar ele como o quê? Como aquoso. Por que aquoso? Porque está dissolvido em água. Mas formou íons? Não formou íon nenhum. Então, vai acender a lâmpadazinha? Não vai acender a lâmpadazinha. Porque não tem íons para conduzir energia elétrica. Entendeu? Fácil, né? Eletrolíticas, soluções de solutos iônicos ou de ácidos, soluções ácidas, e não eletrolíticas, principalmente as de açúcar. Não conduzem energia elétrica. Show! Continuando aí, ó. Nós podemos classificar a solução quanto à solubilidade. O que é a solubilidade? Você não consegue dissolver a quantidade que você quiser de sal ou de açúcar num copo de água, 100 ml de água. Né? Tem um limite. Se você coloca demais, você sabe que uma certa quantidade não dissolve e vai para onde? Vai para o fundo. É quando você coloca lá seu achocolatado no leite, né? Coloca lá 5 colheres e fica querendo mexer aquele negócio lá. Pode mexer o resto da vida. Não vai dissolver além da solubilidade, além do limite que é possível. Então, a solubilidade é exatamente isso. É a quantidade máxima que eu consigo dissolver de um soluto em certa quantidade do solvente. Só que a solubilidade, ela depende de quem? Da temperatura. Por que ela depende da temperatura? O exemplo do leite lá. Se você pegar o seu leite gelado, o seu leite quente ou morno, qual que você consegue dissolver mais quantidade de achocolatado e até mais rápido?
no leite quente. Não é isso? Então a temperatura faz diferença na solubilidade. Coloquei aqui para você ter uma ideia o exemplo da sacarose. Eu consigo dissolver, você também consegue, não só eu não, 180 gramas de sacarose em 100 gramas de água, se a temperatura for quanto? 0 graus Celsius. Se a temperatura for maior, de 30 graus, por exemplo, eu já consigo dissolver 220 gramas de sacarose em 100 gramas de água. Ou seja, ó, mesma quantidade de água, para conseguir dissolver mais açúcar, mais sacarose, porque a temperatura aumentou. É um comportamento comum? Comum. A maioria das substâncias, com o aumento de temperatura, aumenta a solubilidade. Mas é para todos? Não. Os gases, por exemplo, são ao contrário. Quando você compra um refrigerante quente lá no supermercado, você não vê aquelas bolinhas dentro do gás, porque a solubilidade do gás em temperaturas maiores é baixa. Você vai lá e coloca na geladeira, e depois, quando você vai tirar para tomar, tá cheio de bolinha lá. Por quê? O gás se dissolveu mais numa temperatura menor dentro da geladeira. Tranquilo? Então, olha só. Isso aqui, gente, é uma grandeza proporcional. Como assim proporcional? Lógica. Se você tem mais água, com certeza você vai conseguir dissolver mais açúcar, ou mais sal, ou mais qualquer coisa. Né? Se você tem menos, você vai conseguir dissolver menos. Porque às vezes a gente tem uns problemas aí para resolver e a gente fica louco. Mas não tem problema. 100 gramas de água a 30 graus dissolve quantos de açúcar? 220. E se eu tivesse 200 de água? 200 de água? O dobro? O dobro de açúcar, 440. Se eu tivesse só 50 gramas de água? Aí, professor, metade da água, metade do açúcar, 110. E outra coisa, se em vez de grama de água eu tivesse ml de água, a água tem densidade igual a quanto, povo? 1 grama por centímetro cúbico. Se eu sou centímetro cúbico, eu não sei o que é, não. Centímetro cúbico é a mesma medida de volume que 1 ml. Mesma coisa, tá? Então, se eu falar 100 gramas ou 100 ml de água, para a água tanto faz, não é para todo mundo, né? Por causa de quê? Desculpem, por causa da densidade da água, beleza? Então, para a água isso vai. Então, é proporcional. Se é proporcional as quantidades de soluto e dissolvente, a gente pode fazer continha com regra de 3, tá bom? Então, olha esse exemplo aqui, ó. Qual a massa de sacarose pode ser dissolvida por 250 gramas de água a 30 graus Celsius? Jesus, como é que eu faço isso? Muito bonitinho. Organiza seu pensamento matemático. Qual a massa? X, eu não sei, quero saber qual que é. Qual a massa? Quantas gramas de sacarose pode ser dissolvida, na verdade deveria ser, podem, né, ser dissolvidas por 250 gramas de água a 30 graus Celsius. Para que eu te falei a temperatura? Você fazer uma continha lá com... Não. Para de querer fazer conta com todo número que você vê na reta. É para você usar essa informação aqui, ó. Porque você, para responder isso aqui, você vai ter que olhar a solubilidade do açúcar, da sacarose, né? Mas a solubilidade varia de acordo com a temperatura. Então, eu te perguntei a 30 graus. Você usa essa informação aqui para responder esse problema. A 30 graus, a gente sabe que o quê? Que eu consigo dissolver 220 gramas de sacarose em 100 gramas de água. Beleza, proporcional. Se não quiser, não precisa nem fazer conta. Estou fazendo aqui para aqueles que não gostam de matemática, não gostam de química, né? 100 vezes x, 100x, igual a 250 vezes 22, e lascou. Isso aqui, ó, 20 vezes dá 5.000, mais 5.500, 55. E repete os dois zeros ali, ó, 55 mil. X é igual a 55 mil dividido para quanto? Para 100. Corta os dois zeros, ficou o quê? 550. Aí o aluno já deixa lá, né? 550. 550 o quê? Nada. 550. Ó, o que é esse 550? É a quantidade de açúcar que você estava procurando. Então, 550 gramas de sacarose. Essa é a sua resposta. Você perguntou lá, qual a massa de sacarose pode ser dissolvida por 250 gramas de água? Qual a massa de sacarose pode ser dissolvida por 250 de água? 100 gramas de água dissolve 220. 250 dissolve quantos? 550. Então, se eu tiver 250 ml de água lá, eu vou conseguir dissolver 550 gramas de açúcar. Viu? Tranquilo? Fácil, regra de 3, proporcional. Professor, você falou que não precisava fazer conta. Não, eu gosto de ensinar meus alunos a pensar. 100 gramas para 250 de água. Eu posso ter multiplicado isso ali por 2, né? Posso não, eu devo. 2,5 na verdade. Ou seja, o dobro mais a metade. 2 vezes e meia. Né? Então aqui também vai ser o dobro mais a metade. 2 vezes e meia. Dobro de 220, 440. Mais a metade de 220, 110.
440 mais 110, 550 gramas. Não precisava nem ter feito conta. É proporcional, tá? Se um aumentar 10 vezes, o outro também aumenta 10 vezes. Se diminuir 20 vezes, diminui 20 vezes, tá? Mais água, mais açúcar. Menos água, menos açúcar. E por aí vai. O problema dos alunos, às vezes, é o gráfico. Olha só, esse gráfico de solubilidade, ele te dá as gramas de soluto para saturar 100 gramas de água. O que isso significa? A quantidade de soluto que pode ser dissolvido em 100 gramas de água. Tá? Então, o valor que eu encontrar aqui de solubilidade, no eixo Y aqui, ó, é a grama de soluto que eu consigo dissolver em 100 gramas de água. Mas por que esse valor pode variar? A solubilidade varia em função de quem, gente? Da temperatura, não é? Então, ó, esse gráfico aqui é um aproveitamento, porque aqui eu já tenho 5 sais, ó, NaNO3, KNO3, NH4Cl, NaCl e Ce2SO43. Né? Poderia dar o nome nitrato de sódio, nitrato de potássio, cloreto de amônio, cloreto de sódio, sulfato de césio. Beleza? Então, césio não, de sério. Césio é Césio. Então, olha só. Eu posso extrair informações sobre a solubilidade desses sais aqui até 100 graus. Tá? Eu posso extrair. Como que eu posso fazer isso, professor? Ó, um exemplo. Vamos supor que eu queira saber a solubilidade do cloreto de amônio, NH4Cl. Tá, eu quero saber a solubilidade dele, mas para eu saber a solubilidade, eu tenho que saber a temperatura. Eu vou te falar lá, 80 graus. 80 graus aqui, ó. Cloreto de amônio é esse roxinho aqui, ó. Encontrou aqui. Opa, aqui é a temperatura. Eu quero a solubilidade. Eu vou olhar aqui, no eixo Y. Vamos arredondar aí, ó. Essa linha curva minha. Entre 60 e 70, quanto? 65, professor. Então, 65 o quê? 65 gramas do soluto, que é esse que eu estou perguntando. 65 gramas do cloreto de amônio. Eu consigo dissolver o valor do gráfico sempre para quanto? Em 100 gramas de água. Tá faltando alguma coisa? Tá. A qual temperatura? A 80 graus Celsius. Por que eu tenho que colocar isso 80 graus Celsius? Porque se eu tivesse te perguntado a 10 graus Celsius, seria o mesmo valor? Não. A 10 graus Celsius, o mesmo sal, ó, daria aqui, ó, um pouquinho acima do 30. Vou escolher aqui, 32. Por que 32, pessoal? Ah, um pouquinho para cima do 30. 33, tá bom, 31, tá ótimo. Então, se fosse a 10 graus, eu conseguiria só dissolver 32 gramas do NH4Cl nas mesmas 100 gramas de água. A 10 graus, desculpa. Que beleza. Tranquilo? Então, a solubilidade varia em função da temperatura. Um gráfico me dá a solubilidade em várias temperaturas. É só eu ir lá e olhar a temperatura que eu quero que eu vou saber a solubilidade daquele sal. Tranquilo? Não, não está tranquilo. Olha um exemplo parecido com aquele outro que a gente acabou de fazer. Qual a massa de água necessária para dissolver completamente 36 gramas de nitrato de sódio, NaNO3, a 10 graus? Então vamos lá, nos organizar. Qual a massa de água, X gramas de água, necessário para dissolver completamente 36 gramas nitrato de sódio, que é o NaNO3, a 10 graus. Vou fazer conta com esse 10 graus? Não, eu vou olhar o NaNO3, a solubilidade dele é 10 graus. 10 graus está aqui. O NaNO3, aqui, ó. A 10 graus eu consigo dissolver quanto? 80 gramas do NaNO3. Tá vendo que eu coloquei aqui, ó? Eu escrevo para ficar organizado bonitinho, para você não errar. Dissolve o valor aqui sempre para quanto? Para 100 de água. Então eu usei o gráfico para extrair a informação que eu precisava para responder o que estava sendo perguntado. Tranquilo? Aí a gente faz a conta aqui, ó, multiplica cruzado. Para não estender muito o vídeo e ganhar seu tempo aqui, a gente vai precisar de 45 gramas de água. Por que 45 gramas? Olha, 80 gramas precisa de 100 de água. Eu tenho menos sal, então menos água. Proporcionalmente, isso vai me informar que eu preciso de 45 gramas de água para dissolver 36 gramas desse sal nessa temperatura. Eu sempre indico aos meus alunos, faz um negócio bonitinho, querido. O que o aluno vai lá e faz? Ele faz assim, ó, qual a massa de água? X. Para 36 gramas, X para 36. Ele não sabe nem o que aquilo significa, ele está pensando como se fosse matemática. É aula de química, não é aula de matemática, não. Então, organiza um negócio aí que você não vai ter erro. Água embaixo de água,
nitrato de sódio embaixo. Olha que coisa linda. Corre para o abraço. Tranquilo? Em relação à solubilidade, nós podemos classificar as soluções. Você vai entender isso fácil. Vamos pegar um exemplo aqui para não ter erro. A solubilidade da sacarose em água a 30 graus Celsius. Então a gente consegue dissolver 220 gramas de sacarose em 100 gramas de água a 30 graus Celsius. Esse é a solubilidade, é o limite. Né? Quando eu preparar uma solução exatamente nesse limite que eu consigo dissolver, a gente fala que a solução é saturada. Por isso que estava lá saturar, ou seja, dissolver o máximo que eu podia. Né? E proporcional. Aquilo que eu falei com você, o dobro de água, o dobro de açúcar, vai estar saturado. Tá? Quando eu dissolvi o máximo que eu poderia dissolver, a solução ela é saturada. Quando eu falo com a aluno assim, estou saturado das suas gracinhas, ou seja, chega, já deu, não aguento mais, para. Né? Insaturada. Insaturado é quando eu tenho menos do que eu posso dissolver. Eu dá para dissolver 220, mas eu só coloquei 200. Eu atingi o limite? Não. Então ainda não está saturada. Insaturada, não saturada. Saturada com corpo de fundo. Eu fui lá e coloquei 250 gramas de sacarose em 100 gramas de água. Das 250, vai dissolver completamente? Não. A gente sabe que nessa temperatura só dissolve quanto? 220. Se eu coloquei 250, 30 gramas não vai ser dissolvido. Vai para onde? Vai para o fundo. Aí que a gente lembra o quê? Do corpo de fundo. É aquela parte que está a mais, que não tem como ser dissolvida. Se deposita no fundo do recipiente. Não tem erro, né? Aí uma coisa que eu falo para você lembrar. Mas por que então, professor, que ela é classificada como saturada? Porque a quantidade de água que tinha dissolveu o máximo que podia, as 220 gramas. A quantidade excedente, que é o corpo de fundo, que vai se depositar no fundo do recipiente. Tranquilo isso aqui, né? Não se deixe enganar, porque tem uma outra possibilidade, que é a solução supersaturada. Isso aqui não era para ter aparecido agora, mas deixa ele aí. O que acontece? Supersaturada, não confunda com saturada com corpo de fundo. Supersaturada é quando eu tenho mais do que eu posso dissolvido, e não no fundo. Tá? Como que isso acontece? Vamos considerar o exemplo aqui do cloreto de sódio. A solubilidade dele a 30 graus é essa, ou seja, 36 gramas em 100 gramas de água, e a 70 graus é um pouquinho maior, consigo dissolver 40 gramas. Imagina que eu pego lá um pouquinho de água e coloco 40 gramas de NaCl. Pouquinho não, vou ser exato. Pego 100 ml de água e coloco 40 gramas de NaCl numa temperatura comum, de 30 graus. O que a gente sabe? Que a 30 graus eu só consigo dissolver quanto? 36 gramas. Então, dos 40 gramas que eu coloquei, 36 gramas estarão dissolvidos. 4 gramas estão além. Não dissolve, vai para o fundo. Essa solução ela seria o quê? Ela seria saturada com corpo de fundo. Ok? Fácil. Mas aí eu sei que a 70 graus eu consigo dissolver 40 gramas. Então eu pego e faço o quê? Eu aqueço aquela solução até 70 graus. A 70 graus, eu consigo dissolver 40 gramas, então os 40 gramas vão estar dissolvidos. Ou seja, eu resolvi o problema daquele corpo de fundo ali que não era possível dissolver, aumentei a temperatura, aumentei a solubilidade, está tudo dissolvido agora. A solução é classificada como o quê? Como saturada. Está no seu limite aqui, a 70 graus. Ótimo, lindo, maravilhoso. Só que aí você vai lá e desliga o fogo do fogão. Você deixa a temperatura diminuindo naturalmente. O que você pensa? Eu retornei aqui para 30 graus. Na hora você pensa o seguinte, 30 graus só dissolve 36 gramas. Então aquelas 4 gramas a mais, elas vão se depositar no fundo. Nem sempre. Se eu fizer isso de forma lentamente, com cuidado, eu vou deixar aquela quantidade a mais continuamente sendo dissolvida. Então, aqui a gente vai ter uma solução supersaturada. Por que supersaturada? Porque é uma solução a 30 graus, onde só conseguiria dissolver quantas? 36 gramas. Mas eu continuo tendo 40 gramas dissolvido. Ou seja, está dissolvido além do limite. Mas isso aconteceu do nada? Não, isso só aconteceu porque a gente primeiro fez o quê? Um aquecimento e depois fez um resfriamento. Então, saturada com corpo de fundo, a quantidade além não está dissolvida, está no fundo. Supersaturada, eu tenho mais do que eu posso dissolver. Como que eu consegui fazer isso? Aumentando a temperatura e depois resfriando devagar
a temperatura da solução. Só que, professor, essa solução é uma solução instável. O que quer dizer instável? Ela está fora do normal, né? A gente já sabe disso. Então, qualquer perturbação nela, se eu for lá e bater nela, se eu for lá e balançar ela, né? Se eu for lá e jogar um pouquinho de sal no meio dela lá, qualquer perturbação, ela volta ao estado normal, que é o quê? De saturada com corpo de fundo, porque ela estava acima do limite de solubilidade. Entendeu? Entenderam a diferença entre saturado corpo de fundo e supersaturada? Supersaturada é essa condição específica, onde a gente faz o aquecimento, depois resfria, para conseguir dissolver mais do que a gente poderia. Questões sobre aí para a gente finalizar nosso assunto aí. Ó. Questão da UERJ. A experiência a seguir é largamente utilizada para diferenciar soluções eletrolíticas de soluções não eletrolíticas. O teste está baseado na condutividade elétrica e tem como consequência o acendimento da lâmpada. Olha aí, ó. Eu tenho um gerador de energia, lá com seu polo positivo e negativo, passando por uma lâmpada, um fio, e os outros dois ligados, os outros dois não, o mesmo, e o outro ligado dentro de uma solução. O fio não está em contato com o outro. Então essa lâmpada só será acesa se a solução conduzir energia elétrica, se ela for eletrolítica. Né? A lâmpada acenderá quando no recipiente estiver presente a seguinte solução. E, olha só o problema. O2, gás oxigênio, gasoso. HCl, ácido clorídrico. H2O, água pura, no estado líquido, água pura. Tá? E glicose. Todos compostos que a gente classifica como moleculares. Não tem nenhum composto iônico aí, não tem um metalzinho aí para a gente identificar e saber que é iônico e falar que vai conduzir energia elétrica. Então aqui tá, nosso problema está em outra coisa. São todos moleculares? Beleza. A tendência dos moleculares é serem o quê? Não eletrolíticos. Não eletrolíticos. Só que nós temos uma especificidade ali dentro dos compostos moleculares. Aqueles que têm características o quê? Ácidas. Ácidos são aqueles com liberal H+, os íons, não é isso? Qual desses aqui é um ácido? É o ácido clorídrico. Né? A gente já tinha visto ele lá. Então, o ácido clorídrico é um composto molecular? É. Só que adicionado em água, ele sofre uma ionização, a formação de íons. Aquilo que é necessário para conduzir energia elétrica. O oxigênio não gera esses íons, a água também não. Ou a água sim, mas muito pouco. Então essa lâmpada acender muito fracamente, tá? E aqui a glicose, não, tá? Essa ionização da água a gente vai estudar mais para frente quando a gente falar de equilíbrio químico, tá? A autoionização da água, ela gera os íons? Gera, mas em pouca quantidade, muito pequena, então a condutividade elétrica da água é praticamente nula, tá? A água é pura. Ah, professor, mas a água da torneira aqui de casa conduz energia elétrica, porque a água de torneira não é água pura, né? Tem vários sais dissolvidos ali. E FUVEST aí, ó, a última para finalizar. O gráfico abaixo mostra a solubilidade do dicromato de potássio sólido em água, em função da temperatura. Então, a solubilidade em função da temperatura. Uma mistura constituída de 30 gramas de dicromato de potássio e 50 gramas de água a uma temperatura inicial de 90 graus Celsius. Então, nosso experimento começou aqui, ó, a 90 graus Celsius. Foi deixada esfriar lentamente com agitação, ou seja, ela foi esfriando e com agitação. Por que com agitação? Porque se deixar ela esfriar lentamente, tranquilo, pode formar uma solução supersaturada. Mas com agitação, não. Estou perturbando ela para não formar solução supersaturada. Para aquela quantidade que tiver a mais, fazer o quê? Precipitar, depositar no fundo, cristalizar, que é formar cristal. Então, começou a 90 graus. Aqui a temperatura aproximadamente deve começar a cristalizar o soluto, que é o K2Cr2O7, o dicromato de potássio. Vamos lá. Quanto de água que a gente usou? 50 gramas de água. O gráfico informa para a gente o quê? 100 gramas de água. Então, a gente vai pensar na metade aqui, né? Então, ó, a 90 graus Celsius foi quando o experimento começou. A solubilidade era de quantas gramas? 80 gramas em 100 gramas de água. Só que eu não usei 100 gramas de água, usei só 50. Então, a 90 graus, eu conseguiria dissolver o quê? 40 gramas do K2Cr2O7. Não entendeu? Ele falou que o experimento começou a 90 graus. A 90 graus aqui, ó, entre 80 e 100. Eu consigo dissolver 80 gramas dele em 100 de água. Mas falou que eu usei só quantos de água? 50. Então, eu vou conseguir dissolver 40. Eu só usei 30. Então, estava completamente dissolvido. Aí a temperatura vem diminuindo. 80 graus, ó,
Aqui a solubilidade daria quanto? 70 em 100 de água. Como eu só tenho a metade, eu conseguiria dissolver o quê? 35 gramas. Tudo bem, eu só usei 30. Então a 80 graus continuaria tudo dissolvido normalmente. A 60 graus. A 60 graus, Jesus. Desculpa, a 70 graus, a solubilidade é quanto? 60 em 100 de água. Mas eu não tenho 100 de água, eu tenho 50. Então o máximo que eu consigo dissolver é 30 gramas. Olha aí, ó. Então, quando eu atingir 70 graus Celsius, eu estou no limite da solubilidade ali nessa temperatura. Eu consigo dissolver 30 gramas em 50 de água, que foi exatamente aquilo que eu misturei. Se eu diminuir um pouquinho mais a temperatura, como eu estou mexendo a solução, vai cristalizar, ou seja, vai formar o precipitado. Porque diminuindo a temperatura aqui, ó, eu estou diminuindo a solubilidade. E como eu já misturei 30 e 50 de água, se eu baixar disso, eu vou conseguir dissolver menos do que isso, vai formar o precipitado. Então aqui temperatura aproximada deve começar a cristalizar. Quando que eu atingir, com a solução que eu preparei, a solubilidade? A 70 graus Celsius. Não é isso? Resposta, letra D. Show? A gente continua na próxima aula falando sobre concentração comum e concentração molar. Não perca não. Abraço.